Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Eu sou a Cris Knop, do grupo da Regional Unifesp. Estamos iniciando mais uma reunião científica do nosso Fellow, né, das nossas reuniões que acontecem quinzenalmente. E hoje o nosso assunto será TAP Block. A gente não falará só sobre o TAP, mas falará também as suas diferenciações, digamos assim, né, os seus subtipos. Então, TAP subcostal, ilignal e lipogástrico, todos aí bloqueios de parede. Então, vou passar a palavra para o nosso Fellow 2024, doutor Pedro, que está como responsável dessa aula. Boa Pedro? noite, pessoal. Obrigado pela presença. Vou começar a compartilhar a tela aqui, vamos ver se vai fácil. Aqui. Apareceu, Cris? Sim, tudo certo. Pode começar. Prontinho. Então, boa noite, pessoal. Mais uma vez, é uma honra apresentar a aula para o grupo da Regional Unifesp. Hoje, o tema que me coube é comentar sobre o TAP Block, bloqueio ilinguinal e lipogástrico e a bainha dos retos. Deixa eu só tentar minimizar aqui um pouquinho. Rapidinho, Cris. Tranquilo. Só para eu minimizar aqui para eu sair da minha tela. Pronto. Certo. Gostaria de agradecer a ajuda do Dr. Paulo César, que me ajudou a montar a aula. Então, vamos lá. Então, para começar, o que seria, né, o nosso TAP Block? O TAP ele é o bloqueio periférico da parede anterior do abdômen. E aqui eu já gostaria de frisar o que é mais importante da gente ter em mente, que ele é um bloqueio de parede, ele é um bloqueio analgésico da parede abdominal. Então, desde o tempo zero, é legal a gente ter em mente que a gente não vai conseguir uma analgesia adequada para a víscera. Na verdade, na grande maioria das vezes, ele não vai contemplar a víscera, tá bom? Então, antes da gente efetuar o bloqueio, a gente tem que saber dessa limitação, entre aspas, tá certo? Ele foi primariamente descrito por Raffin em 2001. Era uma técnica baseada no duplo clique. Então, ele palpava ali o triângulo de Petit, que é formado pelo músculo latíssimo do dorso, oblíquo externo e a crista ilíaca. Sentia o duplo clique com a agulha e injetava o anestésico local naquela região. Um método totalmente por marco anatômico, sem ultrassom. Tá certo? Antes da gente continuar, eu só gostaria de ressaltar alguns marcos anatômicos importantes, né, alguns conceitos de anatomia. Então, a gente tem aqui, né, que a nossa linha axilar média seria essa marcada em azul, a linha axilar anterior é essa em vermelho, e a linha axilar posterior é essa aqui em verde, tá? Mais para frente a gente vai ter que discutir vai ter que ponderar um pouco sobre essas linhas, né, onde vai se dividir os ramos e tudo mais. A nossa parede abdominal, ela é formada pelos músculos reto abdominal, oblíquo interno e o transverso do abdômen. Sendo que o oblíquo externo, a gente vai ver numa imagem mais para frente, ele vai encobrir toda ali a parede abdominal, ali da parte anterior. Então aqui a gente tem a musculatura mais detalhada, a gente consegue ver aqui o nosso músculo oblíquo externo já rebatido, então a gente consegue ver que ele, originalmente, ele vai cobrir toda ali a parede abdominal. Então aqui ele está rebatido, por baixo dele a gente tem o nosso músculo reto do abdômen. Aqui desse lado, então, a gente tem o músculo oblíquo externo, o oblíquo interno e o transverso do abdômen. Esses são os principais aí, personagens da aula de hoje, tá certo? Aqui uma visão transversal, né, vista meio que de cima. Então, a gente consegue ver aqui o nosso músculo reto abdominal, aqui o músculo oblíquo externo, o oblíquo interno e o transverso. Quando a gente for comentar sobre o bloqueio da bainha do reto, a gente vai conversar melhor sobre como essa bainha é formada. Por enquanto é interessante só a gente ir conhecendo essa imagem para ver a formação dela certinho. Já antecipando um pouquinho a informação da nossa aula, esses músculos eles são muito importantes porque na sonoanatomia são eles que vão nos guiar para fazer o bloqueio. Então, o nosso anestésico local ele vai ser depositado entre o músculo oblíquo interno e o transverso. Mas isso a gente vai ver com bastante mais detalhe um pouquinho mais para frente. Falando um pouquinho da inervação, no próximo slide a gente tem uma imagem um pouquinho melhor, mas aqui é legal a gente já ir introduzindo o assunto. O nosso abdômen ele é inervado, né, de T6 até L1, tá? Por esses dermátomos. E a inervação ela se dá como? Então a gente tem aqui a medula. Da medula a gente vai ter a raiz ventral, que ela vai sair ali da medula. Ela vai começar a correr por dentro do músculo, entre o músculo oblíquo interno e o transverso. Então ela vai começar a passar por dentro desses músculos.
Na altura da linha axilar média, ele vai se dividir em ramos cutâneos laterais e vai continuar seguindo aqui em diante, né? Onde ele vai atravessar o nosso músculo reto abdominal e formar os nossos ramos cutâneos anteriores, tá bom? Então isso é legal da gente ter em mente já. Aqui com mais detalhe, eu vou passar mais uma imagem, que é uma imagem bem parecida. Então aqui a gente tem, né, novamente, nossa medula, nossa raiz, tá? A raiz ventral. Então, aqui na altura da linha axilar média, ela vai se dividir em ramo cutâneo lateral, aqui em B, essa lupa aqui do lado. Aqui a gente consegue ver, então, bem fininho, né? O músculo transverso do abdômen e o músculo oblíquo interno. O nosso TAP, ele vai ser, o alvo dele vai ser mais ou menos por aqui, que a gente vai conversar um pouquinho para frente. Seguindo aqui o caminho da nossa raiz ventral, a gente vai ver que ela vai aqui, vem aqui para frente, na região anterior, vai atravessar o músculo reto abdominal e vai inervar a parede anterior do abdômen, tá? Então a gente tem aqui, né, que de T7 a T9 a gente vai ter a inervação do apêndice tifoide até a cicatriz umbilical. De T10 a L1 a gente vai ter de cicatriz umbilical até a região inguinal ali. Isso, claro, que né, varia muito de pessoa para pessoa, mas esse é o padrão, né? É legal a gente ver aqui também essa imagem. Então a gente tem aqui já os ramos cutâneos anteriores e os ramos cutâneos laterais. Então a gente vê que eles formam dois espectros ali de inervação na nossa parede abdominal, né? Então, o TAP Block, originalmente, né, tem três descrições clássicas do nosso TAP Block. Sendo elas, né, o TAP lateral, o TAP subcostal e o TAP posterior. O que vai mudar entre elas vai ser a altura que a gente vai abordar e alguns detalhes da analgesia que cada uma das técnicas vai proporcionar para a gente. Começando pelo TAP lateral, que seria a descrição clássica, né, a primeira descrição ali do TAP, né, com ultrassom. Ele está indicado para analgesia para quadrante inferior do abdômen, mais ou menos da altura de T10 a T12, tá? A solução do Nysor, ele sugere bupivacaína 0,25% ou roupa 0,2%. Mas aqui eu gostaria de colocar ali um parênteses, né, bem importante da aula, que aqui o carro-chefe do nosso bloqueio vai ser o volume. Então, esse é um bloqueio que a gente não vai fazer perinervo, diferente dos grandes bloqueios da anestesia regional, né, como bloqueio de plexo braquial, plexo lombar. Esse vai ser o bloqueio que a gente vai fazer entre faces, então ele é um bloqueio de face. Então, aqui a gente precisa de volume para ter um sucesso. Então, às vezes vale a pena a gente ter uma concentração um pouco menor para conseguir lançar mão de um volume maior, para a gente ter um bloqueio mais eficiente. A orientação seria de um volume de 15 a 20 ml, de 0,2 a 0,3 ml por quilo na população pediátrica. E muito importante a gente ter em mente que se a gente tiver uma incisão que ultrapasse a linha média, a gente vai precisar fazer esse bloqueio de forma bilateral, tá bom? Aqui a gente consegue ver então a área de analgesia que a gente vai conseguir com o TAP lateral. O nosso paciente vai estar em DDH, a gente vai usar um probe linear, porque é um bloqueio superficial. Ele é bem simples de ver, né? Entre aspas. Ele não é um bloqueio profundo. Aqui a gente tem uma imagem mostrando qual seria a posição ideal entre o nosso probe e a agulha. Reparem aqui como ele fica bem paralelo quando a gente posiciona o nosso probe bem na linha axilar média, tá? Então, a gente conseguindo fazer esse alinhamento bem paralelo, a gente consegue ter um agulhamento bem legal. A gente vai conseguir ver a agulha inteira ali no trajeto da nossa tela do ultrassom, né? Aqui está mostrando só o trígono de Petit, só para a gente ter uma ideia de onde que era o bloqueio original, né? Lá descrito em 2001. Então, ele é razoavelmente perto ali de onde a gente costuma fazer. Aqui uma outra imagem de sugestão de agulhamento, esse acervo do grupo da anestesia regional da Unifesp, né? Então, a gente tem aqui, né, o probe bem na linha axilar média e o agulhamento bem paralelo com o nosso probe. Aqui a gente já consegue ver, né, adiantado, né, como que é a nossa sonoanatomia. Bem pequenininho, a gente vai aumentar essa imagem mais para frente. Então, aqui, essa é a imagem que a gente tem que ter em mente. Essa é a ilustração que vai ser a principal aí do nosso TAP, da nossa aula de hoje. Então, a gente vai ter aqui os músculos que a gente comentou lá atrás, né? O oblíquo externo, o oblíquo interno e o músculo transverso do abdômen, sendo que embaixo dele a gente já tem o peritônio, tá? O nosso objetivo, como eu tinha comentado antes, é a gente administrar o anestésico local entre o músculo oblíquo interno e o transverso do abdômen, com o objetivo de pegar aquele ramo ventral ali que vem correndo entre esses músculos e vai se dividir entre os ramos cutâneo lateral e anterior. E essa vai ser a imagem na sonoanatomia que a gente tem que memorizar e entender, tá? Então a gente vai ter esses três músculos aqui sempre que a gente for fazer o nosso TAP lateral.
Aqui a gente tem uma gravação, né, da doutora Luísa e da doutora Lívia, que são do grupo da anestesia regional do Einstein. Elas estão executando aqui o bloqueio do TAP, né? Então a gente vê o agulhamento em plano, as três camadas de músculo ali, né? Então a agulha já está entre o músculo oblíquo interno e o transverso. E essa é a dispersão que a gente tem que esperar. Essa é a dispersão ideal, é uma dispersão em fáscia, né? A gente vê ele abrindo como se fosse um zíper mesmo. Porque a gente não faz a anestesia diretamente no nervo. A gente quer que o anestésico se espalhe. Avançando um pouquinho, então, falando aqui sobre o TAP subcostal, ele está indicado, então, para analgesia de quadrante antero-superior de abdômen, em cirurgias como, por exemplo, colecistectomia, né, que seria o mais usual, ou até mesmo cirurgias, por exemplo, uma hepatectomia, que a incisão é aqui. Você não conseguiria fazer um bloqueio de neuroeixo, por exemplo, fazer um coagulado, pode ser um complemento para analgesia também. Então, ele vai mirar aqui no nosso quadrante antero-superior do abdômen. Mais uma vez, a orientação é que uma solução seja diluída para a gente ter bastante volume, para ter um bloqueio bem eficiente, para a gente espalhar mesmo o anestésico local entre as camadas musculares. O paciente também vai continuar em DDH, só que agora, ao invés da gente posicionar o nosso probe na linha axilar média, a gente vai colocar ele um pouco abaixo ali do rebordo costal, começando ali na linha média. Então, a gente coloca o nosso probe ali abaixo do rebordo costal e vai conseguir ver até o reto abdominal, como eu vou mostrar nessa imagem aqui. Então, a gente vai colocar o nosso probe na linha média, ali próximo ao rebordo costal, vai visualizar o reto abdominal, vai visualizar o músculo oblíquo externo, o oblíquo interno e o transverso. Existem duas opções de injeção que a gente pode fazer aqui nesse tipo de bloqueio. Sugere-se, né, alguns estudos, que a gente faça uma injeção, administre o anestésico local primeiro entre o reto abdominal e o transverso do abdômen, vá um pouquinho mais para a lateral com o nosso probe e aí realize uma injeção entre o oblíquo interno e o transverso do abdômen. Então a gente faz duas injeções no objetivo de tentar espalhar mesmo o anestésico local entre esses dois músculos. Então aqui é a imagem da sonoanatomia. Aqui a gente tem um vídeo, né, do grupo da Regional Unifesp, a doutora Natália, ela vai fazer o escaneamento aqui do nosso TAP subcostal. Então, reparem aqui, o probe está bem aqui na linha média, um pouquinho abaixo do rebordo costal, e aí a gente consegue ver o nosso reto abdominal aqui, tá bom? Então, quando a gente visualizar essa musculatura, a gente pode fazer a nossa primeira injeção, que seria entre o reto abdominal e o transverso do abdômen. Essa é uma opção, claro, mas é bem interessante a gente fazer isso. Ao ser realizada essa primeira injeção, a gente vai um pouquinho para a lateral com o nosso probe e procura aquela imagem que a gente já está acostumado no nosso TAP, né? Então, oblíquo interno e transverso, vai injetar entre o oblíquo interno e o transverso. Assim, seria uma injeção ideal para realizar o TAP subcostal, tá certo? Então, é legal que a gente tem essa pequena mudança aí, uma variação do que a gente pode fazer para administrar o nosso anestésico local. Agora aqui eu voltei uma imagem diferente, mas que vai passar a mesma mensagem, né? Então a gente tem aqui nossa medula, né? Um pouquinho antes da gente discutir o TAP posterior, é legal a gente relembrar mais uma vez a anatomia. Então a gente tem aqui o nosso ramo ventral, ele vai passar aqui entre o transverso e o oblíquo interno, e aqui a gente tem um novo músculo aparecendo, né? Um personagem bem importante que vai aparecer em algumas aulas aí para frente do grupo, que é o quadrado lombar. Então, o nosso TAP posterior, qual seria o conceito do nosso TAP posterior? A gente vai vir aqui com o nosso ultrassom e a gente vai pegar o final do transverso, quase chegando no quadrado lombar, com qual objetivo? Com o objetivo de pegar essa raiz ventral já no começo. Então, a gente pode pegar ela antes dela se bifurcar entre ramo lateral, entre ramo anterior. Então, a gente pode ter uma analgesia melhor. Na verdade, na grande maioria das vezes, a gente vai ter uma analgesia melhor. Quase se assemelhando a um quadrado lombar tipo 1 ali, a grosso modo, né? Então, TAP posterior, ele vai dar analgesia para quadrante inferior do abdômen e, por vezes, parede lateral, justamente porque a gente vai fazer um bloqueio mais proximal ali em relação à medula, né? Então, a gente está quase ali na saída ali do ramo ventral. Mais uma vez, o sucesso do nosso bloqueio depende do volume e a analgesia ela vai ser melhor porque é um bloqueio mais proximal. A técnica em si também é muito parecida, paciente em DDH, o probe linear, tá? Então, essa é a imagem que a gente tem que entender também. Então, reparem que é sempre uma imagem muito parecida nos TAPs, né? A gente sempre vai ter esses personagens, né? O oblíquo externo, o oblíquo interno e o transverso.
A grande diferença vai ser onde nós vamos posicionar o probe e, mais importante, onde vai ser administrado o nosso anestésico local. No caso aqui do TAP posterior, a gente vai ter uma injeção aqui já quase no final do transverso. Quase nem tem transverso mais. A gente tem ele na imagem e aqui já aparece o quadrado lombar. Se o paciente ele não for obeso, né, a gente consegue ver até o quadrado lombar com o probe linear. E aqui, a gente injetando o anestésico local aqui, a gente pode fazer com que o nosso anestésico escorra ali por trás, né, e pegue um pouquinho mais proximal o nosso ramo ventral. E aqui é a imagem sonanatômica, tá bom? Então, a gente tem os três músculos, quadrado lombar, e a nossa injeção seria mais ou menos por aqui. Aqui a gente tem uma opção de abordagem, né? A gente pode colocar, às vezes, até o paciente com um pouquinho de coxim, mas nesse caso dá para a gente fazer com ele em DDH mesmo, agulhamento em plano, bem parecido com os outros. A diferença é que você vai fazer ali, dependendo do paciente, ele vai estar ali quase bem lateral mesmo, bem quase nas costas, né? Depois da linha axilar média. Então, aqui, finalizando um pouquinho a discussão sobre o TAP, a gente tem esse estudo muito interessante, né, onde eles pegaram 16 voluntários, fizeram um TAP de um lado e fizeram uma injeção com placebo do outro. O que que eles quiseram fazer com isso, né? O objetivo deles qual que foi? Depois que eles fizeram o bloqueio, eles mediram a sensibilidade cutânea dos pacientes, então eles desenharam, eu coloquei um slide no próximo, né? Eles desenharam ali onde os pacientes referiam, onde que eles sentiam, onde estava sentindo parestesia, e eles avaliaram também o relaxamento muscular da parede abdominal, através de ultrassom. Então, eles teorizaram, né, que o TAP ele consegue proporcionar um relaxamento muscular e talvez esse relaxamento também esteja relacionado a uma analgesia pós-operatória. Então, eles fizeram um bloqueio com 20 ml de roupa a 7,5 miligramas por ml, e eles encontraram realmente que o TAP ele não obedece a dermátomos, então, assim, você vê que a dispersão dele é bem errática, né? Ele não vai ser uma dispersão de dermátomo bonitinha, né? Igual o desenho lá que a gente colocou no começo da aula. Ele não cruza a linha média, então se a gente tiver uma incisão que atravessa a linha média, a gente precisa fazer o TAP bilateralmente. Ele chega ali por volta de 3 horas de duração, tudo bem que eles fizeram uma concentração bem alta aqui, né? Mas há 10 horas de duração que eles encontraram, e encontraram um importante relaxamento muscular. E como que eles encontraram isso, né? Então eles fizeram aqui uma imagem de ultrassom dos pacientes, tá? Aqui seria o paciente que foi bloqueado, aqui o paciente que não foi bloqueado, isso antes do bloqueio. Então a gente vê aqui que tá bem igual, né? A gente vê que o músculo ele tá bem relaxado, por isso que ele tá maior. Então aqui, aliás, está mais contraído, por isso que ele está maior. E aqui, depois da realização do bloqueio, eles colocaram ultrassom de novo e olha só como que tá o músculo, ele está relaxado, né? Isso aqui é fácil de a gente pensar. Quando a gente contrai o nosso bíceps, por exemplo, ele vai crescer, né? Por isso que ele está aumentado aqui. A gente vê que a musculatura abdominal está enrijecida. Depois que foi feito o bloqueio, o músculo relaxa, então ele fica mais delgado. Então, olha a diferença que ficou do relaxamento da musculatura abdominal depois da realização do bloqueio, né? E isso pode estar ligado à analgesia pós-operatória. Isso o trabalho ele coloca. Claro que a gente vai bloquear ali o ramo ventral, mas o ramo ventral a raiz ventral, né? Por isso que pode existir analgesia, mas também pode ser um componente da analgesia esse relaxamento muscular mais importante depois do TAP. E aqui essa imagem é bem interessante daquele trabalho também, onde a gente vê como é heterogêneo a área sensitiva ali que é contemplada depois do bloqueio do TAP, né? A gente vê que na região lateral ele é um pouquinho mais homogênea, né? A gente vê que ele é um pouquinho mais similar entre os pacientes, mas a parte anterior é bem, assim, bem heterogênea, né? A gente vê que muda bastante de pessoa para pessoa. E a técnica foi a mesma para todos. Então é legal a gente ter isso em mente, porque a gente vai ter uma analgesia bem errática ali individualmente, né? Aqui, esse trabalho aqui foi uma meta-análise, tá? Foram 31 estudos, eles avaliaram adultos submetidos à cirurgia abdominal, tendo dentro dessa meta-análise estudos com raquianestesia, estudos com analgesia multimodal. E o que que eles chegaram à conclusão? Ele postula que é uma analgesia modesta, é justo ali, ela é modesta, né? Ela é uma analgesia de parede, ela cumpre o papel dela de analgesia de parede. Não tem diferença quando é associado ao opioide de neuroeixo de longa duração. Então, por exemplo, se o paciente foi submetido a raquianestesia com morfina, às vezes o acréscimo do TAP ele não demonstrou muita diferença, mas ele postula também que são precisos mais estudos para
cravar essa informação, porque acho que são 3 estudos, se não me engano, que teorizam sobre isso, né? Então seriam necessários mais estudos para você confirmar realmente que não tem diferença. Chegaram à conclusão também que com o ultrassom existiram menores complicações e, no geral, houve uma diminuição de 6 miligramas de morfina nas primeiras 6 horas e 11 miligramas de morfina nas primeiras 24 horas. Isso foi o resultado na meta-análise. Aqui também foi uma meta-análise, agora só para a população das gestantes, né? Só para pós-cesarianas. Eles quiseram ver os scores de dor e consumo de opioides nas primeiras 24 horas nas gestantes que receberam TAP bilateral. Eles chegaram à conclusão que ele está muito bem indicado para pacientes que não receberam morfina intratecal, ou seja, aquela paciente que, por algum motivo, precisou ser submetida à anestesia geral e não conseguiu receber a raquianestesia. O estudo diz que é muito benéfico a gente fazer um TAP para essas pacientes. E o TAP ele encaixa muito bem, né? Porque a população das gestantes ela pode ser um pouquinho mais difícil de fazer um quadrado lombar, por exemplo. São pacientes um pouquinho mais obesas, né? Tão edemaciadas. Então o TAP ele se encaixa legal nessa situação. Parecido com o estudo anterior, então ele teve um efeito discreto quando estava associado a uma morfina intratecal. Mas, por outro lado, ele tem menos efeitos colaterais do que a morfina, né? Então, não vai ter retenção urinária, nem prurido, só que a analgesia dele é um pouco inferior. Então, assim, para fechar a discussão do TAP, aqui eu coloquei uma imagem, né? Só para a gente diferenciar ali onde que vai ficar o nosso ultrassom para cada TAP que a gente for fazer. Então, a gente tem aqui o subcostal, o TAP posterior, o lateral. Então, a gente vê como que é, onde vai ficar o ultrassom e as imagens que a gente espera encontrar. O que a gente pode levar de informação do TAP, né? Ele vai ter uma área de analgesia variável, ele vai dar uma analgesia de parede, ele não vai pegar víscera, ele é volume dependente, e ele, assim, por mais que ele não pegue víscera, ele é um bloqueio muito interessante da gente saber, porque ele é um bloqueio de relativa fácil execução, relativamente fácil de ser feito, ele tem um resultado ao qual ele se propõe a dar, né? Então ele vai dar uma analgesia de parede, por mais que o paciente ele possa ter um pouquinho de desconforto, a analgesia de parede você vai conseguir dar. Então, se você não conseguir fazer um quadrado lombar, ou se você não puder fazer um bloqueio de neuroeixo, é uma opção bem legal para você ter na manga aí para poder usar no dia a dia, né? É muito importante a gente lembrar que ele não vai cruzar a linha média, então a gente precisa fazer bilateralmente, se tiver uma incisão que cruze. E aqui as cirurgias que estão indicadas, né? Endorrafia, cesariana, colecistectomia. Aí o céu é o limite, né? A gente só precisa saber das limitações dele para poder aplicar ele de forma adequada, tá certo? Mas ele é um bloqueio super válido para o nosso dia a dia. Avançando um pouquinho na aula, agora a gente vai abordar o bloqueio ilioinguinal e hipogástrico, tá? Voltando aqui, então, à inervação da parede abdominal, a gente tem aqui, né, os nossos nervos tóraco-abdominais. E aqui o nosso nervo ilioinguinal e hipogástrio, eles vão ser responsáveis pela inervação do hipogástrio, região inguinal e até ali a região escrotal, né? Interessante também a gente ressaltar que eles são ramos do nosso plexo lombar. Então, a gente não está mais falando mais de ramos ali tóraco-abdominais, eles são do nosso plexo lombar, tá? Então, futuramente a gente vai discutir, mas eles são nervos que a gente consegue identificar. Então a gente consegue ver aqui pela Naissora também a área de analgesia que a gente vai conseguir com o nosso bloqueio do ilinguinal e lipogástrico. As indicações principais seriam herniorrapias, orquidopexias, né? Qualquer manipulação ali em região inguinal e hipogástrico. É legal também a gente fazer um paralelo também com o grupo da dor, com o pessoal da dor, que a gente pode encontrar muitas sequelas de cirurgia com dor neuropática, né, de lesão direta desses nervos, onde na situação da dor eles precisam encontrar esses nervos com certeza, não como a gente na anestesia regional, que a gente vai fazer só um bloqueio de face ali, que a gente não vai encontrar o nervo. Na dor, existem algumas situações onde eles conseguem encontrar o nervo e fazem ali bloqueio teste, né, e etc. Então, ele é bem legal também nesse mundo da dor. Então, a gente não está restrito só à anestesia regional ali perioperatória, certo? Esse bloqueio ele vai se assemelhar muito com o nosso TAP. Então, o paciente vai estar em DDH, transdutor linear também. A gente vai colocar ele ali próximo à espinha ilíaca anterior superior, de 3 a 5 ml em crianças, de 10 a 15 ml no adulto. Lembrando que é sempre legal a gente sempre priorizar o volume
e tomar muito cuidado com a dose tóxica em crianças, sempre ficar bem atento a isso. Esse bloqueio, na cirurgia pediátrica, e alguns cirurgiões pediátricos, eles faziam ele através de marcos anatômicos. Então, a gente consegue ver aqui, eles palpavam a crista ilíaca, iam ali 1 a 2 centímetros acima e medial, sentiam o duplo clique também e injetavam um anestésico local, tá? Proporcionando a analgesia esperada. Falando um pouco aqui sobre a realização da técnica com ultrassom, então a gente vai pegar o nosso probe linear, vai colocar ali na crista ilíaca, vai tentar direcionar ele para o umbigo, desculpa. Então a gente vai visualizar aqui o Naissora sabidamente, espertamente já colocou os nossos 3 nervos, né, então, os 3 músculos, então a gente vai encontrar o músculo oblíquo externo, o oblíquo interno e o transverso do abdômen. No entanto, podem existir algumas situações onde a gente vai encontrar só 2 músculos. A gente pode encontrar ali só o oblíquo interno e o transverso, e o que pode gerar um pouco de dúvida. Se você se encontrar nessa situação e tiver com um pouco de receio, o que pode ser feito é subir um pouquinho o probe para cefálico, né? Para você encontrar de novo ali as três musculaturas. Porque pode acontecer do músculo oblíquo externo já ter se encerrado e não estar mais na sua imagem. Tá? Então é legal a gente ter em mente que pode acontecer isso. Então essa é a imagem que a gente quer encontrar, né? Supondo que a gente encontre ali os 3 músculos, que é o que acontece na maioria das vezes, a gente vai injetar entre o oblíquo externo e o transverso do abdômen, muito similar ao nosso TAP, em uma região diferente. E essa seria a sonoanatomia que a gente deseja encontrar. Então aqui o músculo oblíquo externo, oblíquo interno e o transverso do abdômen. Aqui a gente tem a nossa crista ilíaca. Comparando ali, né, então, a técnica dos marcos anatômicos com o ultrassom, esse estudo aqui, ele avaliou 40 pacientes, metade foi submetida ao bloqueio com ultrassom, a outra metade foi submetida a bloqueio com marco anatômico. Eles chegaram à conclusão que com ultrassom a analgesia era mais eficaz e teve uma maior satisfação no pós-operatório. Provavelmente porque ali você está visualizando direto, né, onde você está injetando anestésico local, então é menor risco de você cometer algum engano, às vezes tem até risco de você colocar ali o nosso anestésico local acima da face transversalis e fazer um bloqueio de face ilíaca suprainguinal, por exemplo. Então é muito importante, principalmente em anestesia ambulatorial, que a gente faça esse bloqueio corretamente para não ter esse risco de bloqueio motor pós-operatório. Então é bem legal que a gente use o ultrassom e saiba o que a gente está fazendo ali. Se tiver inseguro, sobe um pouquinho, procura os 3 músculos novamente, faz ali entre o músculo oblíquo interno e o transverso. Avançando agora para o último tema da nossa aula, a gente tem aqui o bloqueio da bainha do reto abdominal. Então, voltando àquela imagem que a gente tinha conversado no início da aula, né, o que seria a bainha do reto abdominal, né, o que é o bloqueio da bainha do reto abdominal? Então, o nosso anestésico local ele vai vir aqui direcionado entre o nosso músculo reto abdominal e a bainha posterior dele. Essa bainha posterior ela é formada ali pela junção da aponeurose do transverso com o oblíquo interno e ela vai abraçar o nosso músculo reto abdominal e a bainha anterior vai ser composta pela aponeurose do músculo oblíquo externo e do oblíquo interno, que vai abraçar também e vai fazer bem esse envoltório mesmo em volta do nosso reto abdominal. Lembrando que aqui embaixo a gente já tem o peritor. Aqui uma imagem mais bonita, né? Mais detalhada. Então aqui a gente consegue ver, né? Lembra aquele raminho cutâneo anterior? Ele vem vindo aqui, ele vai perfurar o nosso reto abdominal e vai inervar a parede anterior aqui do nosso abdômen. Então, nosso objetivo é pegar justamente esse ramo, como a gente consegue ver aqui, aquela imagem lá. Então, a gente tem aqui, né? Aqui a gente teria realizado o nosso TAP posterior, aqui a gente teria realizado o nosso TAP lateral, e aqui a gente vai realizar o nosso bloqueio da bainha do reto. Então, é esperado que seja uma analgesia um pouquinho inferior, né? Porque a gente está pegando só esse raminho aqui da frente. Toda aquela parte ali de trás a gente vai acabar não pegando. Por isso que ele vai contemplar ali só a linha média do nosso abdômen. Então, aqui, recapitulando, né, reforçando, a gente vai ter uma analgesia de linha média, tá? Esse bloqueio, idealmente, ele tem que ser feito bilateralmente. A principal indicação dele seria, por exemplo, ali uma cirurgia de hérnia umbilical, tá? Às vezes até uma laparotomia ali na linha mediana ficaria até difícil, porque se você for fazer isso depois do término da cirurgia, até o curativo pode atrapalhar um pouco ali para você fazer o bloqueio da bainha do reto. Mais uma vez, a gente vai usar o transdutor linear, o paciente vai estar em EDH,
E também é um bloqueio de face, então a gente depende de volume, muito mais do que da concentração, tá? Na população pediátrica, claro, sempre calculando a dose tóxica, mas eles orientam de 0,1 a 0,2 ml por quilo. E essa é a sonoanatomia que a gente espera encontrar, parecido ali com aquela imagem inicial que a gente olhou no TAP subcostal, onde começa com o reto abdominal. Aqui a gente vai encontrar o reto abdominal acima ali da linha do umbigo e vai parar ali no reto abdominal. Então, a gente encontra aqui o reto aqui, bem simples, né, de encontrar, e o nosso anestésico local ele vai ser depositado entre o reto e a bainha posterior do nosso reto abdominal, mais ou menos aqui. Então aqui a gente tem um vídeo, né, de como tem que ser feito esse bloqueio. Então o agulhamento em plano também, e aí o operador ele vai sentir ali que ele ultrapassou, né, o reto abdominal e vai fazer também uma dispersão em zíper, né, porque é um bloqueio de face. Lembrando que se você quiser pegar uma incisão que tenha passado a linha média, tem que fazer bilateral. Para esse bloqueio, quase sempre a gente tem que fazer ele bilateralmente. E aí a dispersão bem legal ali de face. Tá bom aqui. Comentando um pouquinho agora um artigo, né, colocando a bainha do reto em prática. Então, a gente tem aqui esse estudo, onde eles colocaram, né, 136 pacientes, eles dividiram eles em alguns grupos, onde um grupo recebeu o bloqueio da bainha dos retos com BUPA 0,25, outro grupo recebeu uma infiltração de anestésico local, cirurgias de hernia umbilical por vídeo, tá, numa população pediátrica. Então, um grupo recebeu bloqueio da bainha dos retos, outro grupo recebeu infiltração com anestésico local a 0,25 e a 0,5%. E eles quiseram ver a redução no consumo de opioides no pós-operatório. O que eles encontraram? Eles encontraram que o bloqueio da bainha dos retos teve um menor consumo equivalente de morfina no intraoperatório e no pós-operatório. A dose de morfina foi menor e o tempo até a solicitação de resgate foi maior em relação ao grupo da infiltração. Então é legal a gente ver que uma infiltração a 0,25 comparada a uma bainha dos retos a 0,25%, a bainha dos retos ela foi superior. Ou seja, com a mesma concentração, ele conseguiu uma analgesia melhor. E não teve diferença em relação à infiltração com uma concentração maior. Então, a gente só tem a ganhar, né, fazendo o bloqueio, a bainha dos retos nesse estudo, né, de acordo com esse estudo, que a gente consegue ver onde a gente está injetando, a gente consegue ver a dispersão, e com uma concentração igual à infiltração às cegas, a gente conseguiu uma analgesia melhor. Então, e no trabalho, se a gente quiser levar ali para casa, né, essa informação, eles fizeram a ROP é 0,25%, 0,2 ml por quilo, eles fizeram isso para a população pediátrica para essa cirurgia. Obrigado pela atenção de todo mundo, espero que tenha conseguido abordar todos os assuntos aí, foram 3 bloqueios. Muito obrigado pela atenção e a gente está aberto aí à discussão, dúvidas, isso aí, que são os nossos canais. Pedro, estou aqui de novo. Em primeiro lugar, parabéns. Adorei a aula. Outra aqui deixo até um recado aqui no grupo e um outro menino também, Gustavo. Os dois estão te parabenizando e o Gustavo falou que está do Lasra, que foi muito bom. Eu quero fazer alguns comentários. Deixa aberto aí para todo mundo, quem quiser. Eu vi que os meninos estão aí, o Marcelo e a Júlia estão aí. É a Júlia. Eu adorei isso. Por favor. Eu quero comentar uma coisa que eu falei para você. Lembra que eu falei que eu iria comentar um negócio e eu esqueci? Eu lembrei. Fiquei curioso. Pensando, ai meu Deus, o que era? Eu acho que esse ano no Congresso eu fui dar uma aula sobre bloqueios faciais, qual era o futuro. Enfim, é um tema que é um pouco mais espinhoso, né? Não é um tema tão confortável. Eu aceitei o desafio, beleza. O que eu quero colocar é que eu peguei uma aula, se eu não me engano, não tenho certeza agora, porque depois disso eu montei outras aulas. Eu acho que é do Dr. Edward Mariano, que eu acho que eu assisti a mesma aula no Mundial de Paris ano passado, e eu acho que ele jogou a aula dele no canal do YouTube dele. E
É o seguinte, que ele pegou e falou que isso as pessoas têm que ter em mente. Às vezes as pessoas vão lá e falam que o TAP não é bom, que o eretor da espinha não é bom, porque a pessoa pensa com uma cabeça de anestesista. Acha que vai fazer um TAP e vai falar para o cirurgião, vai, e faz aquela sedação ali com o propofol, e não fica bom. Por que que não fica bom? Ah, é porque é facial, porque depende da dispersão. Também por isso, mas não é só isso. Eu acho que foi na aula do doutor Eduardo Mariano, mas de qualquer forma, eu não sei, eu vou soltar essa minha aula. Tem um artigo, tanto do eretor, quanto esse artigo que você usou aí, que compara as barrigas e compara as dispersões. A conclusão que eles chegam é que, usando a própria imagem da sua aula, que quando sai o ramo do nervo intercostal, que sai lá da medula, aí sai o ramo, o dorsal e o ventral, né? Aí sai o ramo do nervo intercostal. Quando ele está na metade da volta, sai o ramo do nervo cutâneo lateral. E isso acontece tanto no intercostal, quando ele está mais baixo, quanto mais cefálico. E aí ele coloca isso como o seguinte: esse é o motivo pelo qual tanto o TAP quanto o eretor da espinha não contemplam analgesia sensitiva de pele, porque esse ramo cutâneo já saiu. E Aham. muitas as pessoas interpretam que o bloqueio não ficou bom, que não vale a pena, porque não quer dizer, e ele conclui isso. Ele tem esse trabalho das barrigas e tem um outro trabalho que eu até usei na minha aula, mas é na aula de diretor. Só que ele usa, eu fiz a mesma coisa que ele, né? Coloquei na minha aula de bloqueios faciais. O que ele conclui? Esses dois trabalhos concluíam o quê? Que não necessariamente o fato de não ter contemplado a região da parte cutânea, isso não quer dizer que a parte lá dentro, né, mais interior, não tenha pego. E, sim, às vezes não vai pegar a região cutânea, entende? Porque o ramo sensitivo do intercostal, o cutâneo lateral, já saiu. Então, não vai pegar mesmo. E Eu aí, o que imagino que o a quantidade anestesista o anestesista interpreta que, porque aí olha para o cirurgião incisa, porque realmente ele não vai pegar, entende? Mas isso não desqualifica o bloqueio, sim. porque você tem uma analgesia, sim, não visceral, mas você tem uma analgesia. É que aliás, eu queria colocar isso naquela hora que eu não lembrava, e O quando mais eu importante mesmo lembro. é alinhar as expectativas, né? Tem que alinhar as expectativas. Não dá para você, assim, querer que faça também uma peridural, né? Não, nunca, jamais, jamais. Mas eu acho que quando bem indicado você colocou da dor, né? A gente tem. Eu gosto de colocar isso porque as pessoas, principalmente o anestesista regional, que ele já está mais avançado, que faz muito quadrado, é, às vezes fica subestimando também o TAP. E na dor a gente. Olha, assim, nos últimos tempos eu vi alguns pacientes, não foram poucos, de dor neuropática pós-hernio-rafia. A gente pegou, pelo menos nos últimos 6 meses, assim, 3, e aí a gente faz o bloqueio teste, tanto com ilignal quanto com iligástrico. A gente faz o bloqueio teste, dando certo, a gente pode fazer crioablação, e aí a gente faz no nervinho, e aí você tem que fazer a bola de gelo lá no nervo, ou pode tentar fazer uma neurólise química, né? Então, é uma coisa bem específica, então a gente procura direitinho o nervo, e também pacientes que a gente já viu, caiu, não, fui eu, e dor testicular baixa para bloqueio do gênito femoral, também é um bloqueio de planos faciais, assim, também aí na região abdominal baixa. Então, eu estou colocando isso para vocês saberem que o TAP ele não é tão assim, só fazer um bloqueio de plano, não. A gente tem outras utilidades. A gente pegou também uma paciente pós-abdominoplastia, que evoluiu com dor neuropática, porque deu aquela bifada lá. E a gente ficou acompanhando ela no ambulatório de dor. Então, é legal colocar isso para vocês entenderem que esse papo de que faço só uma morfina, faço só um tramal, não dá nada, ou também subestimar muito o bloqueio. Não, porque às vezes você pode dar uma qualidade analgésica. E também tem a questão de você não deixar o paciente ter aquele estímulo álgico muito alto logo após, né? Você forrar o paciente
é muito agradável, muito mais elegante, né? Sim. Deixa É. eu ver, a Jane e o Marcelo colocaram. Fala aí, Pedro. Não, acho que é isso mesmo. E eu achei interessante daquele artigo também, que ele cita aquela parte do relaxamento muscular, né, da parede abdominal. Então, às vezes, assim, às vezes aquele músculo contraído, talvez ele gere dor também, né? Óbvio, multifatorial aquela dor, mas de repente aquele músculo mais relaxado pós-bloqueio, de repente deve proporcionar um alívio, né? Esse trabalho fala isso, que o relaxamento do músculo que dá o alívio. O relaxamento, está relaxado. E o Marcelo colocou isso, né? Cadê ele aqui? Ah, ele escreveu aqui, ó, que veja, aula excelente, vejo que as cirurgias inguinais, os pacientes costumam ter uma importante no pós-operatório, muitas vezes a analgesia EV fica insuficiente e o bloqueio inguinal lipogar sempre salva demais. Sim, o que a gente vê também é cirurgião, não só cirurgião, anestesistas subestimarem a dor do paciente. É só uma hérnia, né? Quem nunca ouviu isso, né? Só uma herninha, porque pelo fato deles fazerem num tempo cirúrgico curto, né? Isso não quer dizer que o paciente não, o estímulo álgico nem sempre está correlacionado com o tempo cirúrgico. Claro que o espaçador que ficou lá 5 horas aberto é um estímulo álgico muito mais importante, a gente sabe disso. Mas, às vezes, num tempo cirúrgico curto, dependendo do estímulo, Sim, é alto, né? Então, a gente tem que pensar sobre isso. sim, Ah, Pedro, concordo, fale mais. concordo. É. Não, e ali é ramo do nervo que vem direto do plexo, né? Então ali é um nervo mesmo ali que tá passando, né? Então não é um raminho, né? Então eu imagino que é um potencial, ó, por mais simples que seja a cirurgia, é um corte ali na virilha, né? Na região inguinal, que é uma região delicada, né? Que dói bastante. Então, Ah, uma outra coisa que eu posso comentar também, quando vai fazer o linguinal lipogástrico, ficar esperto, eu já tive essa dúvida lá atrás. Quando a gente está vendo só os dois músculos, a gente fala assim, ah, tá bom, beleza, vou colocar entre os dois. Mas, às vezes, a gente quer tanto que pegue, não é mesmo? A gente joga anestésico mais alto e pega a face transversalis. E se você estiver muito entusiasmado, com muito anestésico local, com muito volume, você pode pegar essa face transversalis e dispersar e ter um bloqueio motor, né? Então, se você tiver com um paciente ambulatorial, tudo que a gente não quer é um bloqueio motor. sim. Então, essa cautela, esses refinamentos, né? Que nem sempre a gente lembra de comentar. É. Mas eu acho que era isso. O Taqueda elogiou. Cadê o povo? Todo mundo quieto, né? Ninguém fala nada. O pessoal começou aí. Pedrão, arrasou. Isso, obrigado. Obrigada, Obrigado viu, por por aí. ter gostado e que tenha aprendido. Sempre aprende, né? Sempre. Uma Então, tá, eterna. Tá certo. fica com Obrigado. Deus. Obrigada. Parabéns. Beijo. Tchau, Tchau. tchau.